E a gente volta falando de um tema que tem fascinado a humanidade desde os tempos imemoriais, a busca pela perfeição. Através das páginas sagradas da Bíblia, encontramos muitas passagens que nos levam a refletir sobre esse conceito complexo e desafiador. A perfeição, segundo a Bíblia, é uma ideia que transcende os limites humanos e está intrinsecamente ligada à natureza divina. Enquanto a sociedade muitas vezes nos pressiona a buscar uma perfeição baseada em padrões externos, a Bíblia nos convida a olhar além dessas expectativas terrenas e a buscar uma perfeição mais profunda e duradoura, que se baseia no amor, na graça e na misericórdia divina. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Bom dia, Padre Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todas e todos que nos escutam. Que texto bonito de introdução. É um tema complexo, é um tema que rende tranquilamente um programa inteiro falando sobre. E a pergunta de milhões, né, Padre? É possível a gente encontrar essa perfeição que a gente tanto deseja? Eu diria que ela nos encontra. Aquilo que é desenvolvido com a expressão perfeição, porque o Novo Testamento, sobretudo, ele é feito no registro da língua grega. Portanto, os gregos são conhecidos pela busca da excelência. A palavra perfeição no grego é arete, quer dizer o máximo desenvolvimento, a máxima potência. É, na verdade, a tradução daquela que é a exigência fundamental no Antigo Testamento, na língua hebraica, que tem um outro registro, que é a tradução do que seria o santo, do que seria o kadosh, ou seja, o separado. O mandamento de Deus é sede santos, ou seja, sede kadosh, separado como eu sou santo. E se nós vamos vendo todo o itinerário da Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, a perfeição significa parecer com Deus, que é o todo santo e o todo separado. E quais são as feições principais de Deus? O amor, a verdade, a graça, a bondade, a misericórdia, a fidelidade. Padre, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né, falando, tomando como base a palavra, como que o conceito, então, de perfeição ele é apresentado na Bíblia, de acordo com a passagem Sede perfeitos, em Mateus 5, versículo 48, por gentileza. Podemos ser perfeitos, Padre? Então, Mateus, sobretudo, tem uma preocupação grande de que a igreja que nasce, ela se entenda como aquela que vai cumprir aquilo que o Israel antigo não deu conta de cumprir. Então, se nós observarmos bem, Mateus é aquele onde se encontram discursos muito precisos sobre como nós temos que nos comportar na medida em que nos encontramos com Jesus. Ele diz, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Antes se fazia assim, deve se fazer de outro modo. Se alguém bate na sua face esquerda, dele também a direita. Portanto, ele está muito preocupado de que seja muito claro a diferença de quem se encontrou com Jesus com relação a quem ainda não se encontrou com ele. Cumprimente aqueles que, inclusive, não te cumprimentam, porque você não deve se comportar como o pagão. O pagão retribui aquilo que recebe. Nós devemos ser misericordiosos e amar, inclusive, aqueles que não nos amam tanto assim. Só que é muito interessante que de Mateus a Lucas há uma certa diferença. Mateus diz, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito, e Lucas diz, sede misericordiosos. Entendendo, na verdade, que a perfeição no sentido bíblico não é uma simples excelência, não é a máxima potência, não é fazer tudo certinho e tudo bonitinho, mas poder, antes de tudo, nos parecer com Deus, que é todo Ele amor, graça e verdade, e nós seremos tanto mais perfeitos, ou seja, tanto mais plenos, quanto mais próximos daquilo que Deus é, e o nome de Deus é amor e misericórdia. O senhor acha, Padre, que com o passar dos anos, a gente foi criando, contemporâneos, nós fomos criando uma visão um pouco distorcida do que é a perfeição? Assim, com certeza, eu diria, ao longo de toda a história humana,
E nós poderíamos, de fato, conversar sobre isso em vários aspectos, desde a compreensão clássica da filosofia, onde se busca virtude, desde o mundo antigo com as Olimpíadas, até a própria compreensão do iluminismo. Pensemos, por exemplo, na busca precisa por reproduzir nas artes o naturalismo, aquele momento da vida de Michelangelo, onde se diz que ele acaba de fazer o Moisés, que diz que ele bate nele com um cinzel e diz parla, ou seja, fala, de tão perfeito que foi a escultura no mármore. Mas hoje em dia eu diria que nós estamos num lugar que é um pouco perigoso, que é o que nos faz ser uma sociedade do cansaço. Nós estamos o tempo todo em disputa com a gente mesmo, nós estamos o tempo todo à procura de metas inalcançáveis, nós estamos o tempo todo imaginando que ser bem-sucedido é um direito, quando na verdade é lógico que nós temos que buscar o desenvolvimento, o conhecimento, o progresso e a realização, mas com a consciência de que iremos falhar terrivelmente. Para citar aqui um pensador ateu, inclusive, que é Sartre, numa de suas peças, e que segue também, na verdade, toda a tradição do que a gente chama de pensamento existencial. O homem perfeito é o que está morto, não é? Porque somente quando nós estamos mortos, nós podemos dizer que se encerraram todas as possibilidades e nossa vida foi elevada à máxima potência, não é? Então, perfeição só no cemitério. Eu, assim, compartilhando um pouquinho, né, da minha visão sobre esse tema, eu tenho visto um certo movimento mesmo nas redes sociais. Mais uma vez a gente volta a falar das redes sociais, né? É impossível falar sobre essa busca pela perfeição sem tocar nesse meio que é tão inerente aos nossos dias, que são as mídias sociais, as redes sociais. E eu tenho visto um certo movimento até de maquiadores, de profissionais que trabalham ali com a estética de resgatar a essência de uma pele, por exemplo. Tô dando esse exemplo porque hoje, quando a gente pega aqui um dispositivo e abre uma foto, onde estão os poros, né, das modelos? Onde estão as linhas de expressão? E isso acaba afetando o nosso dia a dia, acaba afetando a nossa autoestima e a maneira como a gente se relaciona com essa ideia de perfeccionismo. É uma perfeição que é extremamente exigente e inalcançável, né, padre? Com certeza. Enquanto você fala, me vem à cabeça aquela poesia do Mário Quintana, quando ele diz, né? Se pudesse ver atrás da máscara da face, tanta gente que agora inveja nos causa, piedade nos causasse. Quanta gente existe, talvez existe, cuja única aventura consiste em parecer aos outros venturosa. Então, essa é uma das grandes tragédias do nosso tempo. Nós nos movimentamos em nome de máscaras, não é? Exibimos vidas que não levamos, inclusive as redes sociais hoje, entre as quais o Instagram, tem essa grande preocupação, às vezes, de colocar, olha, tem que dizer que essa foto teve filtro, porque senão isso gera uma ansiedade, coloca as pessoas na busca de um ideal que não existe. E tem uma marca brasileira, que eu não vou falar o nome ainda, porque ela ainda não é a nossa patrocinadora, mas que está muito preocupada nesse incentivo de cosméticos que valorizem, né, esses traços, né? Para lembrar também um outro poema lindo da Viviane Mosé, né? O tempo vai marcando o nosso rosto sem ressentimento, né? Então, nesses traços, nas rugas, nos poros, há uma poesia de vida, de entrega, de amor. E a gente precisa se lembrar disso, né, padre? Eu queria, para a gente finalizar esse papo, que com certeza renderia vários blocos do programa, que o senhor falasse um pouquinho sobre como é possível a gente encontrar um equilíbrio saudável na busca por sermos perfeitos, no sentido de sermos melhores hoje do que fomos ontem, mas com a consciência de que essa perfeição que a gente vê hoje, principalmente nas mídias sociais, é uma perfeição inalcançável, não é algo real, não é algo palpável. Eu diria, Jesus já nos deu uma grande indicação disso. Quando os discípulos estão disputando sobre o lugar, quem é o maior, ele pega uma criança e coloca no meio e diz: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último.
É natural, como seres humanos, que a gente esteja sempre em disputa, querendo crescer, que sejamos inquietos, queiramos estar mais belos. A ideia é pegar toda essa potência, toda essa força, para usar uma expressão nietzschiana, e transformá-la e direcionar-a para os lugares corretos. Então, que a beleza seja encanto, que o sucesso seja generosidade, que o esforço seja doação. Portanto, apenas eu imagino que, se me é permitido dizer, o problema da nossa sociedade é que nós canalizamos coisas muito boas nos lugares errados e aí nos perdemos de nós. Quero então, ao fim desta reflexão, invocar a bênção de Nossa Senhora da Piedade e de São José. Há um dos cantos belos a respeito de Nossa Senhora, em que se diz, tota pulcra est, ela é a toda bela. E nós vemos, por exemplo, na imagem de Nossa Senhora da Piedade, o rosto de uma mulher forte, que é bela tendo as marcas do envelhecimento, que é bela trazendo em seu olhar também o sofrimento, e faz desse sofrimento encanto, encontro e piedade. E é a bênção dela que invoco sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.